que mudou na minha vida depois que eu virei esportista? Bom, meu nome é Nathan Taufner, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui no canal. Um vídeo com 0 edições, 0. É eu aqui falando diretamente à câmera e ponto final. E eu sou do esportista, já vai fazer aí mais ou menos um ano. Eu entrei num treinamento bem complexo, um treinamento simples, um treinamento que não tem pontos difíceis, é um treinamento simples, com muita simplicidade, porém que a maioria não consegue fazer. A maioria não consegue fazer esse treinamento e é um treinamento de triatlo. Eu entrei num treinamento de triatlo, que esse é um dos meus objetivos, é fazer triatlo e ser um triatleta. Então eu sou do esportista hoje, de bike e corrida, ciclismo e corrida. E bom, vai fazer um tempo que eu queria entrar nesse assunto de esporte aqui no canal, mas inclusive eu tava tentando gravar esse vídeo ontem, não consegui, mas estamos aqui hoje, de volta. Cara, eu vou falar pra vocês que voltou um pouco do frio, viu? Vocês podem ver que um pouco aqui do clima, ó, não tá tão legal. Tá um clima sem sol, assim, bem... Enfim, parece que vai até chover, talvez, não sei. Tava com sede já. Bom, vamos lá. Então, eu sou do esportista, eu faço 2 esportes e eu tenho como complemento aí também a academia para fortalecimento aí dos músculos, fechou? Então eu faço academia não com foco de hipertrofia, de machucar os músculos e pegar, dar aquele crescimento pump, pá. Cara, o meu físico, ele é um físico diferente do que a maioria pode esperar. Ele é um físico muito diferente do que a maioria pode esperar. A maioria pode olhar pra mim, ver o que eu faço e dizer, ele quer ficar num shape, quer se encher, não sei o que. Gente, físico de um atleta de triatlo ou um do atletista, esse cara não vai ter um físico cheio. Na verdade, tem até mesmo atletas com esse físico cheio, porém que é muito raro. Muito raro. Aqueles atletas mais de topo em si, que tem um foco ali mesmo, normalmente são atletas que não têm esse físico. Esses atletas são pessoas mais magras, são pessoas secas, são pessoas muito fibrosas, muito secas, que têm uma porcentagem de gordura menor e a massa muscular dessa pessoa não é cheia, é uma massa muscular realmente muito magra. É uma massa muscular realmente muito magra. Eu não tenho esse volume em si de massa muscular. O meu corpo em si, a minha genética, eu já percebi que ela é uma genética que ela tem uma certa facilidade para ganho de massa. Pode parecer muito incrível para algumas pessoas isso, mas sim, eu tenho uma certa facilidade com o ganho de massa muscular, pelo menos em algumas partes do corpo. Como, por exemplo, aqui no peitoral, etc. Outras partes aí, fechou? Então eu tenho uma certa, sim, facilidade. Eu tenho uma certa facilidade, ainda mais que devido à minha idade, eu ainda assim posso parecer muito magro. E fora ainda por cima, que antes eu estava muito focado só na academia, ali, com foco em realmente ter um shape. E ali eu tava ganhando mais um pouco de volume. Tava ganhando mais peso, tava ganhando mais volume. Porém que isso virou o jogo. Virou. Porque minha cabeça já mudou, já mudou muito rápido. Porque eu olhei para outras modalidades de esporte, eu questionei mais algumas outras coisas. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu vou para esse outro lado aqui. Isso aqui é pra mim, eu nasci para fazer isso aqui. Eu amo isso aqui. O desafio que eu vi no triatletismo, o desafio que eu vi dentro desse troço,
me apaixonei, assim. Eu peguei aquilo e falei, eu quero fazer esse trem. Eu quero. De início eu falei isso com muito medo, porque eu vi lá que eu tinha que nadar 4 quilômetros. Nadar 4 quilômetros. Eu tinha que sair da água já subindo na bicicleta. Que eu tinha que pedalar mais 180 km. Que eu tenho que descer da bicicleta depois de 180 km, antes também da natação. Aí depois eu ainda tenho que correr mais 42 km. Eu olhei para aquilo e falei, pô, mano, eu vou fazer isso aqui? Que doideira é essa? Pera aí, eu vou fazer isso aqui? Eu demorei um pouco para tomar essa decisão. Na verdade foi uma decisão bem rápida, na verdade, de ser tomada em relação, porém que ainda assim não foi assim, vou fazer no mesmo momento. Mas em si o meu físico, ele é um físico magro. Ele é um físico magro, por mais que eu faça academia, etc, não é hipertrofia mais. Eu tenho um físico magro. Mas, por exemplo, se você for olhar para as minhas pernas, eu tenho uma panturrilha, cara, essa panturrilha não para de estar dura um segundo. O tempo todo ela tá ativa. Nossa, eu nunca vi minha panturrilha assim na minha vida, cara. A primeira vez assim, doideira demais. Mas as minhas pernas, por exemplo, elas já pegaram uma base muscular, uma base de força, uma base de resistência para aguentar todo o tranco de toda semana, que só vai aumentando cada vez mais volume, que inclusive eu acho que semana que vem vai ser semana de recuperação. Então os treinos não vão estar num volume maior, pelo contrário, eles vão estar num volume moderado para uma maior recuperação. Então tem todo um plano, você pode ver, tem todo um plano montado, tem as semanas onde vai aumentando os volumes, que é o que eu faço há pelo menos 5 semanas, tá? E eu tô 5 semanas só descendo o bambu. A cada semana que eu venho mais pesado, aumentando mais o volume. Então, sempre é moendo mesmo, colocando no moedor assim o corpo. E agora vai vir semana de recuperação, onde é uma semana muito importante, é uma semana extremamente importante, que não pode faltar. Porque, cara, é muito volume. E vai aumentando cada vez mais. Então, eu tenho um dia de descanso ativo na semana, que é no domingo. Que eu tenho que fazer uma caminhada de pelo menos 30 minutos. Eu tenho que fazer um alongamento, uma massagem nas pernas, para dar uma melhorada, né, ali na tensão e tudo. E ter um sono de no mínimo 8 horas de sono por dia. O aceitável é 7, mas o que é bom para mim é 8 horas de sono, que aí eu consigo recuperar 100%. 7 horas de sono eu consigo recuperar em torno de 70, 75, talvez até mesmo 80. Mais 8 horas de sono eu consigo ficar muito mais energizado, muito melhor. E com 8 horas de sono eu consigo acordar super de boa e começar o meu dia já descendo o bambu. Então, de todo esse tempo, venho de semanas super pesadas, que só vai aumentando cada vez mais o volume. E essa semana aqui eu acho que vai ser uma das mais pesadas, inclusive, porque vai ter dois longões. No caso, já fiz um longão de corrida, e agora eu vou fazer outro longão amanhã, no sábado. Hoje é sexta-feira, da manhã. Inclusive, o último longão foi o mais difícil de todos. Ele teve uma distância mais curta, porém que ele foi mais difícil, devido à climatização e devido a outros fatores, como um tênis novo que eu não tinha adaptado, que eu estou usando aqui inclusive agora, e diversos outros fatores. E as pernas desse longão estavam super pesadas, estava com muita dificuldade de respirar. Cara, foi um terror o último longão que eu fiz de corrida. Foi um terror. E foi a menor distância que eu já fiz. Foi 13 km mais ou menos. 13 km. Porém que foi terrível. Esses 13 km valeram mais do que 20 km. Nesse longão que vai ter, eu vou correr em torno de 18, 20 km. Eu não ainda fiz esse longão. Eu não corri essa distância de 18, 20 km ainda. Porém que mesmo assim eu posso dizer, cara, esse último longão que eu fiz, eu tenho certeza que ele é o mais pesado de todos e que esse próximo longão que eu vou fazer amanhã não vai ser mais pesado.
Mesmo que seja uma maior distância, vai ser muito melhor. Vai ser muito mais de boa, vai ser muito mais tranquilo. Disso eu tenho plena certeza. E eu tô nisso aí já faz umas 6 semanas. Cara, vou ter que iniciar desde o início, mais ou menos ali. Vamos lá. Eu sempre tive contato com o exercício físico. Sempre tive contato. Sempre tive contato com o esporte. Sempre, sempre. Mas eu nunca levava aquilo em si a sério. Eu nunca tinha um objetivo, um propósito em si pra tá fazendo aquilo. No máximo, ter um corpo bonito. No máximo. No máximo ali. E eu tô no esporte desde os meus 10 anos de idade. Ou se não, até um pouquinho menos, tá? Mas eu chuto dizer que pelo menos nos meus 10 anos de idade eu tô dentro de esporte. E eu nunca fui um cara de jogar jogos de esporte em si, como futebol, basquete, vôlei, etc. Nunca fui, não sou até hoje, mas eu quero aprender sim. Eu quero aprender, quero forjar estratégia pro jogo. Nossa, eu curto muito esse negócio. Eu quero sim. Quero aprender, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não queira, né? Mesmo que minha carne não queira. Porque, cara, o cérebro não gosta de coisas novas. O cérebro não gosta de mudança, ele não gosta de coisas novas, ele só quer segurança, estabilidade e ele só quer ficar no conforto dele. Porém, pelo eu estar falando aqui, Deus me deu uma carne e também me deu o meu espírito, a minha alma. Ele me deu a vida. Ele me criou para eu estar fazendo o quê? Para governar sobre a minha cabeça, para governar sobre o meu cérebro. Todo mundo foi criado para isso. O problema é que a maioria está seguindo o cérebro. O problema é que a maioria está seguindo o cérebro. A maioria não bebe água direito, a maioria não come direito, a maioria só se entope de açúcar, a maioria não faz exercícios físicos, a maioria só está no sedentarismo, a maioria não cuida do próprio corpo. A maioria não faz o simples. Cadê você de novo? A maioria não faz o simples. A maioria não faz o simples. E os caras ficam buscando coisas difíceis. Que faz a dieta, não sei o que, nutricionista, médico, não sei o que, remédio. Cara, se eu te falar que remédio só piora a sua vida. Remédio só piora a sua vida. Ele fala que vai melhorar uma coisa, ele melhora, porém que ele piora. Por outro lado, ele piora outra coisa na sua saúde. O que acontece? Você só vai ficar cada vez mais frágil. Você vai ficar se fragilizando cada vez mais. Aquela doença que você tomou... Doença não, vamos dizer, por exemplo, uma gripe. Você tomou remédio para a gripe? Parabéns. Você ficou agora mais frágil para pegar mais gripe. E uma mais forte ainda. Sim. Você ficou mais frágil para você pegar uma gripe maior do que você pegou antes. Qual que é o segredo? Seja simples. Bebe água, come comida limpa, come comida realmente que nutre o seu corpo e come apenas o suficiente para você ir para a guerra. Não come a mais do que isso. E ponto. Gasta mais do que você come, do que você consome. Depois que você chegar num nível ali moderado, pronto, você modera tudo. Você coloca uma balança ali e modera tudo. Pra você ficar o quê? Com um corpo legal, com uma saúde boa, com uma alimentação legal, tudo uma maravilha. Então, se você precisar perder peso, você vai ter que dar uma desbalanceada. Você vai ter que gastar mais do que você consome. Ou seja, diminui até certo ponto o consumo, aumenta o gasto. Balança errada. Você vai fazer o quê? Você vai emagrecer. Natan, preciso pegar peso. Preciso de peso. Você vai ter que precisar de uma dieta específica pra você. Você não vai comer um monte pra você ganhar gordura, cara. Esquece isso. Esquece. Não. Não faz isso com sua vida, não. Não faz isso. Eu conheço gente que já tem um bucho, tá falando que quer engordar mais. O cara tá comendo 3 pratos de almoço.
O cara tá comendo 3 pratos no almoço. Porque quer se sentir cheio, quer engordar mais. Por que esse cara não puxa um ferro? Por que esse cara simplesmente só não faz uma flexão no chão? Por que esse cara não bebe água direito? Por que esse cara não come direito? Por que esse cara simplesmente não faz o simples, que é questionar? O povo não tá pensando mais. Qual que é o problema da humanidade de hoje? O povo não pensa mais. O que me levou a entrar seriamente no esporte? Porque eu questionei. E o que você questionou, Nathan? Cara, eu questionei. O que isso tem de relevância na minha vida? Pra que eu vou fazer isso? Que resultado que eu vou ter disso? Uma outra série de coisas. Outras séries de coisas. Quer mais um exemplo? O que o esporte conecta com a vida em si e o que a vida conecta em si com o esporte? E o que isso aqui tem de utilidade na minha vida? Tem como conectar isso aqui em si? Tem como conectar esses dois aqui, separar tempo para isso aqui? E se eu fizer isso? E aí? O problema é que eu não vou descobrir pensando, eu vou descobrir fazendo. O que eu tive que fazer? Eu vi que algumas coisas ali faziam sentido, tinha coisas que eu não tinha a resposta em si. O que eu fui fazer? Eu fui fazer realmente, praticar realmente, para adquirir aquela resposta. Hoje eu tô aqui, virei esportista e eu tô abrindo... Antes, uma coisa que eu odiava era futebol, e hoje eu tô abrindo minha cabeça para aprender sobre futebol e as estratégias do jogo. Hoje eu tô abrindo minha cabeça para isso, cara. Joguei futebol? Ainda não. Mas eu vou jogar. Natan, mas você vai focar no futebol? Não. Não. De jeito nenhum. Eu realmente quero... Cara, eu sempre quero aprender coisas novas. Eu vejo o futebol como uma excelente oportunidade. Não só pelo esporte do futebol. Mas sim sobre uma série de outras coisas minhas que eu vejo no futebol. Que se eu fizer... Se eu entrar nisso ali, eu vou me destravar e vou ir para um tal próximo nível. Então eu quero aprender futebol. Quero jogar futebol, quero aprender futebol, quero ver como é que funciona esse jogo. Enfim, porque, cara, eu nunca joguei futebol. A última vez, eu joguei um futebol, pra vocês terem uma ideia, uma única vez. Uma única vez e de goleiro. Natan, quantas bolas você pegou? 0. 0. Eu não segurei nenhuma bola no gol, cara. Fui esculachado pelos caras. Nossa, eu lembro. Fui esculachado. Mas eu não vejo problema nisso, não. Na verdade, cara, eu achei esse jogo maravilhoso. Mesmo que eu errei em tudo ali, eu achei aquele jogo maravilhoso. Mas é aquela coisa. Ali eu tinha uma cabeça, hoje eu tenho outra. E se Deus permitir, daqui 10 minutos eu vou ter outra. Pois é. Então eu vejo futebol de maneira diferente do que eu via antes. Não adianta nada você... Quer um outro exemplo? Não adianta nada você ler um livro sem você abrir a cabeça para você entender o que está sendo dito naquele livro, para você entender e ver o contexto daquele texto e com que aquilo conecta e o que aquilo tem utilidade para você. A mesma forma, se você não abrir sua cabeça, já era. Se você não abrir a sua cabeça, automaticamente o sistema de pensamentos, essa órbita que está instalada no seu cérebro, vai te bloquear vai te desbloquear de entender tal coisa que você poderia estar entendendo. Ele só vai deixar você entender até certo ponto que ele permite. Você entendeu que você está sendo escravo? Você entendeu que você está sendo escravo? É, isso mesmo, você está sendo escravo. Se não consegue abrir essa cabeça sua para você aprender coisas novas, para você estourar essa bolha, para você chegar num próximo, para você conseguir ir para o próximo nível. Por isso que as pessoas estão na média, na mediocridade. As pessoas não abrem as cabeças delas, as suas cabeças.
As pessoas procuram as coisas no óbvio e no difícil. Que é o maior segredo do mundo, o maior segredo da Terra? Seja simples, animal. Perdão, meu irmão. Seja simples. Não tem segredo, cara. Seja simples. Cara, é na simplicidade que vem as coisas grandes. Quer uma prova disso? De onde que sai o fruto? Da semente. Tá aí, pô. É simples. Natan, eu quero tentar o resultado. Planta. Pra você ter resultado, você precisa plantar. Você planta o que você colhe. Quer dizer, você colhe o que você planta. Planta, depois você colhe. Você quer frutificar? Planta. Planta. Você plantando, você vai. É impossível. Você plantando e não tendo a preguiça de levantar depois e pegar e colher o seu fruto, é impossível você não frutificar. É impossível você não colher o resultado. É impossível você não colher o seu fruto. É impossível. O fruto é seu. É você que plantou. A terra é sua. Deus que te deu a terra para você plantar, para você colher, para você frutificar, para você transbordar, para você potencializar toda a sua frequência. É Ele que te deu, amigão. Você não frutifica porque você não quer. Você não frutifica porque você não quer. Minha palavra é, seja simples. É na simplicidade onde está tudo. Cara, tem gente que acha que simplicidade é pobreza. Não. Simplicidade é apenas o contrário daquilo que a maioria está. Você pegou isso aqui que eu tô falando? Não. Eu vou repetir. A simplicidade é apenas aquilo onde... A simplicidade é apenas o contrário daquilo onde a maioria está. Está o quê? Está fazendo. A situação da maioria. Observe apenas essa nação. Não precisa observar todo o universo, toda a Terra. Não, observa só essa nação, o Brasil. Você vai ver, cara. Você vai ver. O negócio é, você tem que abrir sua cabeça para isso. Porque se você não abrir, você vai virar escravo do seu próprio cérebro. Você vai conseguir ver apenas até onde ele te permite. Até onde pelo menos o seu sistema de pensamentos que não você instalou, mas que pessoas do seu ambiente instalaram em você. Você é o produto do seu ambiente. Você tem o sistema de pensamentos do seu ambiente. Aí você questiona. Cara, eu tô tentando questionar pra você aqui, pra você... Não, questionar pra você não. Eu tô questionando por você aqui. Eu tô te ajudando, você não tem ideia. É você que não tá abrindo a cabeça pra entender o que eu tô falando aqui. Eu tô falando uma língua normal do português do ser humano. Você tá falando em uma língua alienígena. Presta atenção. Seja simples. Questione. Vou questionar por você aqui agora. Que sistema de pensamentos tem o ambiente onde eu estou instalado e inserido agora? Que padrão de comportamento essas pessoas têm? Que padrão de ações essas pessoas têm? O que elas estão repetindo alguma coisa? Elas estão tendo esses resultados aqui? Desde quando que elas estão tendo esse mesmo tipo de resultado? Desde quando? Cara, é simples. Tá tudo na sua frente. Você não vê porque você não quer. Por quê? Porque você está sendo escravo de si próprio. A maior guerra de um homem é consigo mesmo. Não é com fulano, não é com ciclano, não é com Deus. É consigo mesmo. Você não questiona si próprio. Você não questiona o que está em sua volta. Você não questiona o ambiente que você tem inserido. Você não questiona um padrão de comportamento. Você não questiona a sua ação que você tomou e o resultado que você teve. Você não questiona nada. O professor da minha escola fala, tem que ser questionador, não sei o quê. Mas nem mesmo isso eles questionam. Eles não questionam o que é nem ser. Eles não questionam o que é ser questionador. Eles não questionam o que é questionar. Eles não questionam o que é questão. Eles não questionam nada. Eles só questionam e fazem perguntas até onde o sistema de pensamentos dele permitem. Ponto final.
Não adianta nada você falar e não fazer o que você fala. Você só tá igual papagaio imitando o que uma outra pessoa disse. Você não tem sabedoria, você não tem entendimento, compreensão, você não tem aprendizagem, você não tem clareza, você não tem propósito, direção. Não. Você está imitando o que o outro está falando. Ponto. Você está falando o que o outro está falando. Natan, de onde você tirou isso tudo? Quer saber mesmo? Muita coisa que eu tirei aqui foi do esporte. Que esporte? Fazer corrida, bikezinha, puxar ferrinho, fazer pranchinha no chão. Que merda é essa, Natan? De onde você tirou isso, cara? Sim. Muita coisa que eu tô falando aqui eu tirei do esporte. Por quê? Eu olhei para aquilo ali e vi uma grande oportunidade. O que eu fiz? Mano, se eu abrir minha cabeça, forjar estratégia aqui, ir para esse canto aqui, olhar isso aqui, entrar para isso aqui, conectar com nova gente, olhar novas pessoas aqui, me inserir em novos lugares, eu observar outras pessoas aqui, o que elas estão fazendo, o resultado delas, não sei o que, não sei o que. Se eu praticar isso aqui, abrir minha cabeça, observar isso aqui. Mano, doideira. É tudo doideira. É assim, cara. Abri minha cabeça, entrei pro esporte, pratiquei, fui questionando, fui conectando novas coisas ali, fui desenvolvendo um monte de coisa, desenvolvi um monte de coisa, me destravei em um monte de coisa, me desbloqueei num monte de coisa, aprendi coisa pra cacete. E eu tô aqui hoje falando contigo. Então presta atenção. Tudo tá na simplicidade. Mas a maioria não consegue fazer o simples. A maioria não consegue fazer o simples. Quer prosperar? Quer prosperar? Putz grila. Você quer prosperar? Seja simples, faça o simples. A pergunta que tá no topo, que é a sua cabeça, a pergunta que tá no topo, que é a sua cabeça, a primeira pergunta que vier, você já tem a resposta. Mas você não abre a sua cabeça, você é tão ignorante que você não abre a sua cabeça, você não consegue enxergar a resposta que você já tem. Você não consegue enxergar a resposta que você já tem. E você não enxergando a resposta que você já tem, você se bloqueia de adquirir tal resultado que no fundo da sua alma você quer. O que você faz? Você repudia isso? A maioria faz isso com dinheiro. Um monte de gente tentou abrir negócios no passado, fracassou, hoje está repudiando riqueza. Mas no passado queria ficar rico e reclama. Pô, galera ali fez a mesma coisa que eu fiz, ficou rico, eu fiz, mas eu não fiquei rico. Puta, cara, que injustiça. Não, irmão. É só você que foi ignorante, eles não. É só você que foi ignorante, eles não. Olha só, a resposta que você quer ter da sua pergunta, você já tem. Só questione isso para si mesmo. Só faça simples, seja simples, não procure as coisas no difícil. A maioria hoje tá no óbvio, tá nos fatos. Você quer saber o que a escola ensina para as crianças? Um ensino aqui, né, do Brasil que não pode ser chamado de educação? Você quer saber o que eles ensinam para crianças? Para as crianças? Fatos. Óbvio. E o óbvio, os fatos, deixam as pessoas na mediocridade, na média. E isso tudo é um jogo por trás. Isso tudo é um sistema por trás que governa sobre isso ali e que produz tal coisa. Acontece que as pessoas são produto do ambiente, não questionam nada, só ficam nessa coisa difícil. E acaba que vira produto do ambiente. Essa pessoa vai ter um sistema padrão ali, vai ter um padrão de comportamento, um padrão de ações, ou seja, um padrão de resultados, um sistema de pensamentos, uma mentalidade daquele ambiente ali. Essa pessoa vai virar escrava disso. Essa pessoa vai virar escrava disso.
a terra do Brasil é uma das terras mais ricas do planeta. É uma das terras mais ricas do planeta. Deus abençoou essa terra aqui, cara. Que terra abençoada. Terra abençoada. É uma terra rica, cheia de riqueza. Muita riqueza. Muita, 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 muita. Que você nem pode imaginar, mas tem aqui. Muita riqueza. Mentira, Natan, não tem não. Cara, como que não tem, sendo que Israel, que é um país que são dos judeus, tem mais de 40% de riqueza da terra? Sim, 40% da riqueza da terra estão com os judeus. E sabe onde que saiu essa nação? Que hoje produzem grande parte da tecnologia mundial também. Sabe de onde que saiu? Do meio de um deserto que não tinha nada. Mas que milagrosamente foi plantada uma semente, isso ali frutificou no meio do deserto. Como que o Brasil não tem riqueza? Cara, tem muita riqueza aqui. O problema é que o povo daqui está com a mentalidade errada. Se nós conseguíssemos pegar e mudar a mentalidade desse povo, acabou, cara. Esse país, essa nação estaria lá no topo. No topo, no topo, no topo. E você quer saber? Eu vim do futuro, eu tô aqui hoje, e eu tô te falando pra você. Essa nação aqui vai ser uma das nações mais prósperas da Terra. Essa nação aqui vai ser uma nação muito próspera. Vai ser uma nação que vai estar gerando muita riqueza. Vai ser um povo onde a sabedoria vai habitar ao meio desse povo e se regozijar com eles. Esse povo aqui vai ser um povo... Enfim, o povo dessa nação vai ser um povo que vai ter sabedoria. Vai ser um povo que vai mudar a mentalidade. Vai mudar, cara. Eu não vejo o futuro como tá no agora. Eu vejo o futuro de outra maneira. A questão é, o futuro vem de fruto. O futuro vem de fruto. Fruto é algo do futuro. E para isso ser produzido, precisa ser plantada a semente no agora. Natan, o que você quer dizer com isso? A gente precisa plantar agora, para no futuro, aí sim vier o futuro. Ou seja, aí sim a gente conseguir frutificar. Então, ao invés de você ficar reclamando, se vitimizando, ficar nessa coisa difícil, virar escravo de um monte de coisa, incluindo esse sistema que está inserido no Brasil, e na maioria dos ambientes possíveis nessa nação, infelizmente, inclusive pessoas fragilistas que estão fragilizando gente, que estão colocando essa nação pro água abaixo. Eu vou falar nome, não vou citar nome de gente aqui. Cara, se você parar com tudo isso, simplesmente questionar, ser simples e ter a simplicidade de coração, você plantar a semente no agora, você pode ter certeza que é impossível, não só você, mas toda a sua família e todo o povo que sair de você. A sabedoria habitará no meio desse povo. E no futuro, esse povo fará grande parte do povo também dessa nação aqui. E isso aqui vai estar prosperando demais, cara. Mas Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para isso, mas você está ignorando. Por quê? Você está para fora ouvindo a voz do povo e não ouvindo a voz de Deus que está dentro de você. Minha palavra para ti é: entre-te para ti mesmo, tema a Deus, tema a Hashem, que significa o nome sagrado. Hashem significa o nome sagrado. Isso é uma palavra em hebraico. Tema a Hashem. Vendo o que tu tens, dê a instrução que ele te deu e adquira sabedoria. Pois Deus concede, Deus dá sabedoria. Tá, Natan, então volta pro foco desse vídeo, então. O que você tirou do esporte?
Eu tirei do esporte uma simples frase. Esporte é vida. No esporte lá se junta todos os 4 elementos. Fogo, ar, água, terra. No esporte tem todos esses 4 elementos. Lá você coloca tudo isso pra fora. Todo o seu suor, toda a sua água, todo o seu fogo. Você sente a terra, você sente a vida. Cara, se você abre a cabeça pra ver tudo isso que tá dentro do esporte, que é vida, você terá a vida eterna. Você terá a vida longa. É só você abrir a cabeça. Natan, que loucura, tá vendo? Você é um ignorante, cara. Você é ignorante. Você é escravo. Faça sua escolha. Você prefere ficar nessa escravidão sua aí, repudiando tudo, nessa escassez miserável de pobreza aí sua? Ou você prefere simplesmente ser simples de coração, temer a Deus, entrar para si mesmo, governar e reinar sobre tudo e todas as coisas que Deus falou para você reinar e governar e dominar e reger e subjugar? E ajudar esse povo, aceitando o chamado que ele está te fazendo, que você está ignorando? Ou você realmente prefere ficar aí parado? Você prefere ficar aí parado ou você prefere entrar nessa loucura aqui que eu tô falando, né? Porque aos olhos da maioria isso aqui é loucura tudo que eu tô falando. A maioria nem vê a Bíblia do jeito que eu tô falando aqui. Mas tá tudo escrito lá. Muita coisa que eu tô falando aqui não sou eu que disse, é Deus que disse. Se você tem algum problema com o que eu tô falando, você não tem um problema comigo, você tem um problema consigo mesmo e com Deus. Reclama com ele e não comigo. Então, resumidamente, o que eu tirei do esporte é simples. É a própria simplicidade. É a vida. Eu nunca vou parar de ser esportista na minha vida. É desde agora, desde então, pra sempre, até depois do fim, se puder. Ai, coisa boa! Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham adquirido um tal tipo de entendimento e para vocês conseguirem abrir a cabeça de vocês, porque eu tô realmente aqui, cara, para servir. Eu tô aqui para servir, eu nasci para servir. Eu nasci para servir o povo e, se eu não me engano, lá no livro de Kohelet, Eclesiastes, o rei Salomão, o homem mais, segundo a Bíblia, segundo Deus, o homem mais sábio e rico que já pisou aqui nessa terra, um grande homem, um grande irmão. Segundo a ele, o rei que serve a nação, o rei que serve o povo, se regozija junto ao seu próprio povo. Bem-aventurado és. Bom, eu nasci para servir e eu tenho prazer nisso que eu faço. De tirar do meu tempo e estar aqui falando com uma câmera. Que na verdade não é só uma câmera, são bilhões de pessoas com quem eu estou falando. Bilhões. E principalmente a internet possibilitou isso, o digital possibilitou isso, e agora tá vindo outra coisa aí, a IA. Isso aí é papo para outro vídeo. Filho, nós temos, olha só, você nasceu para ser atleta, você nasceu para ser empreendedor, você nasceu para servir Deus e o povo. Você nasceu para tudo isso aí. Confia no que eu tô falando, cara. Na verdade, não confia no que eu tô falando. Confia quem enviou essas palavras a mim. Confia no Criador, o Eterno, o El Altíssimo, o El Shaddai. Shalom a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.